Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa profissão que está por toda parte, mas que muitas vezes a gente nem nota, a do bombeiro civil. E pode acreditar, o trabalho deles vai muito, mas muito além de só apagar incêndios. Pensa comigo, shoppings, hospitais, indústrias, grandes eventos. Quem é que está lá nos bastidores garantindo que esses lugares todos são seguros, muito antes de qualquer emergência sequer sonhar em acontecer? Pois é, a resposta está num profissional super treinado e dedicado. Beleza, vamos direto para a definição que está na lei, porque ela é a chave de tudo. A coisa toda se apoia em três pilares, olha só. Exclusividade, ou seja, essa é a única função daquela pessoa ali no local. Habitualidade, que quer dizer que a presença tem que ser constante. E remuneração, que deixa claro, é um profissional contratado, não é um voluntário. E essa definição toda não apareceu do nada, né? Ela faz parte de um marco legal que basicamente transformou essa atividade e deu a ela o status de profissão de verdade. Bora ver como isso funciona na prática? Tá aqui, anota aí, Lei 11.901 de 2009. Toda a estrutura da profissão no Brasil hoje em dia se baseia nessa única lei federal. Porque antes dela, a coisa era bem mais complicada, muitas vezes irregular, sem um padrão de treinamento ou de responsabilidades. Essa lei foi um verdadeiro divisor de águas para a segurança no país. O que ela fez, na real, foi criar a carteira de identidade da profissão. Estabeleceu as regras do jogo, sabe? Definiu quem pode ser bombeiro civil, qual a formação mínima, a jornada de trabalho e, o mais importante, quais são exatamente as suas responsabilidades. Deu uma baita padronizada na segurança. Agora, essa parte aqui é super importante para não ter confusão. Um bombeiro civil é um especialista com dedicação exclusiva para prevenção e emergências. Ele não é a mesma coisa que um brigadista voluntário, que é um funcionário de outra área que recebeu um treinamento básico, nem um vigilante. São papéis e responsabilidades completamente diferentes. E é aqui que a gente entra no coração da atividade. A maior parte do trabalho de um bombeiro civil não é na hora que o alarme toca, não. Acontece muito antes, num trabalho de prevenção constante, metódico e quase sempre silencioso. Isso aqui é o que a gente chama de vigilância ativa. Todo santo dia, eles rodam a edificação inteira checando cada item. O extintor está carregado e o acesso está livre? O hidrante tem pressão? Não tem nada bloqueando um sprinkler? O alarme está funcionando direitinho? Essa rotina é o que garante que, se o pior acontecer, tudo vai estar pronto para funcionar. E não são só os equipamentos. Eles também inspecionam a estrutura do prédio. As portas corta-fogo, por exemplo, elas estão fechando certinho. As saídas de emergência estão livres, sem nenhuma caixa ou equipamento no meio do caminho. Isso é a proteção passiva e é tão vital quanto o extintor. Mas quando a prevenção não dá conta e a sirene dispara, aí o papel do bombeiro civil muda da água para o vinho, instantaneamente. Agora é hora de ir para a ação de forma direta e muito técnica. Para conseguir combater um incêndio, primeiro você tem que entender como ele funciona. E eles são treinados exatamente nisso, no conceito do tetraedro do fogo. Sabendo qual desses 4 elementos atacar e remover, eles conseguem apagar as chamas do jeito certo, de forma eficaz e segura, sem correr o risco de piorar a situação, tipo jogar água no equipamento elétrico em chamas. E esse conhecimento todo se transforma em ações bem concretas, desde vestir aquele equipamento de proteção completo e operar as mangueiras, até liderar a evacuação do prédio de forma ordenada e, lá no final, fazer o rescaldo para ter certeza de que o fogo não vai voltar. Eles são a primeiríssima linha de defesa técnica ali no local. E o trabalho vai além do fogo, viu? Muitas vezes, a primeira emergência que eles atendem é médica. Um mal súbito, uma queda, uma parada cardíaca. Eles são treinados em suporte básico de vida, aplicando técnicas de reanimação, usando o desfibrilador até a ambulância chegar. Esse primeiro atendimento pode literalmente salvar uma vida. Ok, já vimos o que eles fazem no dia a dia. Agora, vamos entender um pouco como a profissão se organiza, como a hierarquia e regras de trabalho que são bem específicas. A lei foi esperta, ela criou uma carreira clara. O nível básico é quem está na linha de frente, na execução. O líder é quem comanda a equipe do turno tomando as decisões táticas ali, na hora. E o mestre, que normalmente é um profissional com formação superior, tipo um engenheiro, faz a gestão de todo o sistema de segurança, sendo responsável técnico geral. As condições de trabalho deles também são únicas, pensadas para a função. Essa jornada de 12 por 36 não é por acaso, não.
Ela foi desenhada para garantir que o profissional esteja no máximo estado de alerta durante o turno e depois tenha tempo para se recuperar física e mentalmente. E o adicional de periculosidade de 30%? É o reconhecimento legal dos riscos que eles enfrentam todo dia. E aqui tem um ponto crucial, a hierarquia quando o bicho pega de verdade. A lei é super clara. Quando o Corpo de Bombeiros Militar chega na ocorrência, ele assume o comando total. O bombeiro civil não sai de cena. Pelo contrário, ele passa a atuar como um especialista do local, dando informações vitais para a corporação militar. É um trabalho em equipe, integrado e seguro. Para fechar, vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral. Entender o valor estratégico que esse profissional tem para todos nós, para a sociedade como um todo. Ter um bombeiro civil num local não é só cumprir uma regra ou um custo a mais para a empresa. É, na verdade, um investimento inteligentíssimo. É investir na proteção de vidas, na preservação do patrimônio e na continuidade do negócio. Ele é, no fim das contas, um gestor de riscos atuando em tempo real. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão importante, né? Da próxima vez que a gente vir um bombeiro civil no seu posto, talvez a pergunta a se fazer não seja quanto custa ter segurança, mas sim qual é o valor incalculável de ter essa segurança. Uma pergunta que muda completamente a nossa percepção sobre o trabalho deles.